Graça e paz, queridos. Vamos abrir a palavra de Deus na carta aos Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, verso 1. E diz: Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados, em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, ou mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Vamos parar para cá, porque não vai dar, dá para falar muita coisa, né? Então nós temos aqui essa palavra que fala sobre a unidade da fé, não é? Então, ele está falando dessa experiência que ele passou e que Deus fez com que ele se tornasse um grande vencedor, né? Ele se tornou um grande vencedor e Deus o levantou para escrever esta palavra do Senhor, que ele disse que não recebeu de homem algum, mas recebeu diretamente do seu Senhor. Então ele disse: Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Ele está falando aqui de vocação, ele está falando de chamamento, de escolha e de eleição. Olha só, chamamento, não é? Vocação com que fostes chamados.
Então, ele diz chamados, apontado, escolhido por Deus. Nós fomos escolhidos por Deus, chamados por Deus. Essa nossa vocação não é nossa, essa vocação vem de Deus, que nos chamou para o seu reino de graça e de glória abundante, né? Então, a nossa vocação, Romanos 11, 29, pastor, por gentileza, pode ler para mim? Olha só, porque os dons de Deus, que Ele nos deu, e a vocação, que Ele também nos elegeu nisto, né, com uma escolha especial, Ele diz que os dons são sem arrependimento. Deus dá o dom e não se arrepende. Deus não tira aquilo que Ele te deu. E te deu por uma alta soma de dinheiro, né? Foi assim? Não, né? Ganhamos gratuitamente, graciosamente, pela sua maravilhosíssima graça. Aleluia. Amém. Pode dar uma glória a Deus aí que não é pecado. Amém. Ele diz: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Isso aqui é realmente uma obra maravilhosa do Senhor em nossa vida, não é? Fazendo essa obra em nossos corações, a gente fala, né? Fazendo isso lá no nosso homem de dentro, no homem de dentro, no homem interior, não é? Aquilo que nós somos realmente. Então, ele diz aqui, com toda a humildade. Uma das coisas difíceis é a humildade, não é? E outra coisa difícil que tem aqui também, que ele diz que é a mansidão. A maioria é de pavio curto, não é? E explode rápido. É uma palavra, duas, pá, explodiu. Fala uma imensidão de palavras que nunca se devia dizer, mas fala. E ainda depois fala, eu falei tudo o que eu queria e até o que eu não queria. Para quê? Qual foi a sua vitória? Qual foi a bênção que você recebeu? Deus está trabalhando em mim, trabalhando em você, para nos fazer humildes, né? Mansos, longânimo. Longânimo é aquele que estica, né? Ânimo longo, está dizendo o pastor Francisco. Ó, que beleza, não é? Isso é graça, irmão. Isso não vem de nós, não. Isso vem de Deus. É dado para nós gratuitamente, graciosamente, né? Pelo dom do Espírito Santo que Ele distribuiu para a sua igreja, né? A igreja tem Quando a gente fala sobre a nova aliança, sobre um novo homem, ele é totalmente diferente do homem do Antigo Testamento. Tem homens no Antigo Testamento maravilhosos, mas Deus trabalhava nos profetas, principalmente, vinham, enchia o profeta, enchia de palavra, enchia daquele fogo de Deus, enviava o profeta para falar, ele falava a mensagem, assim diz o Senhor, e quando ele terminava a mensagem, ele era um homem natural.
E o que acontecia a maioria deles? Ó, perna é para quem tem, mas vamos correr, vamos se esconder porque eles vão nos matar. Olha só. Deus quer fazer uma obra, eu chamo isso de obra de assombro e uma obra de espanto, na minha vida e na sua. Vocês creem nisso? Quem tem coragem de falar glória a Deus de verdade? Amém. Amém. Olha só coisa linda, ele diz, humildade que não é coisa tão fácil de encontrar, né? Mansidão é outra coisa difícil de encontrar. Então, longanimidade, ele diz que é para suportar uns aos outros em amor. Olha, isso não provém de mim. Isso provém da graça abundante do Senhor na minha vida e na sua. Então, se você quer ser manso, o que Deus vai fazer? Vai mandar umas tribulações só. Não é? Deus é perito nessas coisas. Ele manda algumas provas para nós para testar se realmente nós somos aquilo que nós dizemos que somos. Humildade, olha só, humildade, mansidão, longanimidade. Para suportar os irmãos, né? Os pastores precisam ter isso, viu, amigo? Os pastores não podem ser de pavio curto, porque qualquer coisa que o irmão vem falar, você já explode, né? Então, Deus está trabalhando em nossas vidas para cortar o pavio. Mais ainda, até que ele desapareça de uma vez na nossa vida. Ele diz, procurando guardar, verso 3, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, o vínculo, diz assim, o vínculo é tudo o que se ata, que se liga ou que aperta. Vincular quer dizer ligar, prender com vínculo, juntamente em amor. Olha só. Então, há um texto em Colossenses 2:2, para que os seus corações sejam consolados e sejam unidos em amor. E sejam, olha gente, plenitude da inteligência. Para o conhecimento do mistério de Deus, mistério de Deus, Cristo. Cristo é o mistério que Deus está revelando para nós cada dia. Esse mistério esteve oculto por milhares de anos, mas nesta presente hora Deus está se manifestando de maneira gloriosa. Aí ele, para completar, ele fala, e nele Jesus Cristo estão escondidos, ainda está escondido, todos os tesouros da sabedoria e da ciência, mas ciência de Deus, sabedoria de Deus, não de homem. E Deus tem para revelar a nós, desde o menor até o maior.
e revelar com abundância esta preciosa palavra. Colossenses 2,19. E ligado à cabeça, e qual todo o corpo, provido de, ligados por juntas, por ligaduras, faz crescer com o aumento de Deus. Olha só, aonde que nós vamos crescer? Na presença de Deus. É Deus quem concede, e é Deus quem nos faz crescer. Isso é muito maravilhoso. 3,14 de Colossenses. E sobre tudo isto, revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição. É o laço apertado que amarra o pacote do presente de Deus na nossa vida. Olha, vínculo da perfeição. E diz aí, o meu aqui diz, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Não é? Sem contenda, sem brigas, sem nada dessas coisas que geralmente se tem muito, não é? Entre os homens, e entre as famílias, entre os marido e mulher. Há uma necessidade de uma demonstração dessa graça de Deus na minha vida, na sua vida. Isso é em todo lugar, é em todo o tempo, para que o nome do Senhor seja engrandecido. Amém? Glória a Deus. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia. Ó, entranhas, lá por dentro, ó, aqui por dentro, entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e olha só, olha que pacote. Justamente, ele sabe mais do que eu, né? Ele vai na frente buscando os versículos. Glória a Deus por isso. Porque eu estou querendo falar em Efésios, mas eu também sou daqueles que não consigo deixar, né, de falar nos outros livros, porque olha que, lê de novo esse versículo, ele é muito rico. Revestidos como os eleitos, não sou eu que elejo ninguém, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas, de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão. Olha, que coisa! Humildade, mansidão e benignidade. Longanimidade. Olha que pacotão. Está em Colossenses 3:12. Então ele diz no verso 3, né, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Todos esses versículos ali ajudando a dar um laço, né, carinhoso em cada um de nós, para que nós possamos ir colocando a nossa vida no altar de Deus e recebendo essa graça gloriosa que Deus só tem para a sua igreja. Sabia, irmãos? Esta comida e esta bebida
espiritual é só para os que creem, só para os crentes. Se você crê, não importa aonde você está, que igreja você congrega, você é bênção no Senhor. Amém? Ele diz: há um só corpo, verso 4, né? E um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Olha só. Eu já falei que aqui é vocação, é chamamento, né? É escolha. Essas coisas, irmãos, não procedem do homem, não da igreja, nem da diretoria, isso procede de Deus. O homem pode te colocar num pedestal de glória, mas se você estiver vazio dessa graça, você vai chutar tudo fora. Vai perder. Depois ele fala no 5, né? Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Você crê nisso? Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Não fica ninguém de fora. Então, ele diz aqui, há um só corpo. Esse um corpo só que há é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja. A igreja é comandada pelo cabeça, que é Jesus Cristo. Por isso nós temos que estar bem atentos à palavra da revelação, né? A palavra que está escrita, que é a nossa herança. E ele diz: mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Mas a graça foi dada a cada um de nós, olha, foi dada. Ah, mas eu não tenho. Tem, é seu. Ó. Ah, pastor, mas eu não sinto. Creia. É um tal de querer sentir, mas é para crer. A diferença é muito grande entre sentimento e crença. Está escrito: não discuta, creia. E Jesus disse para Maria, quando seu irmão estava morto há 4 dias: Maria, se creres... Maria não, falou para Marta, né? Marta, se creres, verás a glória de Deus. Então, ele diz, mas a graça foi dada a cada um de nós. O que é cada um de nós? Eu sou eu, você é você, você é você, você é você. Foi dado pessoalmente a cada um de nós. Ah, mas isso aqui é só... Não, não é não. É só para aquele que crê. Aqui muitos apóstolos, muitos que profetizam, muitos que estão colocados na igreja hoje, não têm essa graça, não têm essa revelação. Porque eles entraram por outros caminhos, que não é o caminho que nós queremos andar, que é o caminho da palavra, né? Pela graça de Deus. Mas a graça foi dada. Como diz lá na terrinha, né, Francisco? Deodá, Deodó. Foi dado, é dado. É de graça. É algo que Deus trabalha em minha vida, em sua vida, pessoalmente, aonde você estiver. Porque muita gente pensa que quando ele está em certo lugar, Deus não está vendo ele. Não é isso? Então, se quer pecar, apaga a luz, vai para o escuro. Pode fazer o que você quiser. Você está totalmente
na presença de Deus sem cobertura nenhuma. Hebreus 4,13, né? Você pode ler para mim, por favor? Tem uma água bonita aqui, mas... E não há criatura encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com que temos de tratar. Pode ler novamente? E não há criatura alguma encoberta diante dele. Como é que ele fala? Não há criatura alguma, nenhum homem, ou as coisas que Deus criou, nada está oculto, está todos. Todas as coisas, irmãos, estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Não é com o pastor, nem com o apóstolo. Você tem que tratar com o Senhor. Pessoalmente, individualmente, pessoalmente, né? Olha só, gastando aqui o português na quarta-feira, né? Depois ele diz, verso 5, né? Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Hoje, né, tem tantas coisas diferentes e... Conforme a igreja que você está, se você foi batizado aqui, batismo é imersão, né? Imerso nas águas. Você vai para uma outra igreja e fala, não, tem que batizar de novo. Né? E se você não batizar de novo, não é recebido. E eu já recebi pessoas aqui que já falam, pastor, eu já me batizei umas 10 vezes. Eu falei, pode, do jeito que você está, pode batizar 100. Mas não muda de vida, não tem valor nenhum. Temos que ter a vida transformada, né? Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Quem é o único Senhor? Quem é o único Senhor? Quem é o único Senhor? Jesus Cristo é o único Senhor. Que coisa preciosíssima, né? E nós temos esse privilégio de podermos ter esse Senhor. E Ele é realmente o cabeça, governante da igreja. Ele é o dono da igreja. Ele comprou a cada um de nós no valor especial do seu sangue. E ele diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para o louvor da sua glória. Depois ele diz, um só Deus e Pai, Pai de todos. É interessante, Pai de todos. Veja só o que a Bíblia diz em Efésios 1:17. Olha só, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento, dê o espírito de sabedoria e de revelação. Vou dizer para vocês, um crente que receber esse entendimento da parte de Deus e receber o espírito da parte de Deus de sabedoria e ter revelação dessa palavra, já andou 80% da vida cristã como vitorioso, como vencedor. Tendo
esse olho cego tem matado a nossa geração. Para que sejam iluminados os vossos corações, para que saibais, olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Olha a riqueza que nós temos, não é? Tem gente que fica na igreja tantos anos e fala, eu não sei, eu não sei fazer nada, eu não foi nada, eu não fui chamado para nada. Tem que abrir os olhos, tem que ter o olho aberto. No 4:4 da segunda carta aos Coríntios diz que o Deus desse século, ele cegou, deixou cego o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça, olha só, a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Esse é o Evangelho que se prega. Esse outro que estão pregando por aí, fazendo troca, barganha, vendendo e trocando 10 por 100, não é de Deus. Vocês me perdoem. É outra trindade, é outro evangelho. E aqui ele está dizendo, eu estou no versículo, acho que eu fui para frente e dei ré, né? Verso 8. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Quando fala homens, é homem e mulher, viu? Fala, é só para o homem que Deus dá as coisas. Não, aos homens é homem e mulher. Foi dado dons específicos para homens e mulheres ministrarem na casa do Senhor como profetas, como pessoas que têm sabedoria, que têm revelação da parte de Deus para ajudar fazer que o ministério cresça, não é? E floresça de maneira abundante. Depois ele diz no verso, é o verso 9, né? Mas ele diz, olha que coisa, né? E deu os dons aos homens. Deus quer trabalhar com o homem. É que o homem está sempre fugindo da presença de Deus. É difícil alguém correr para querer Deus. Sempre a gente está correndo, caindo fora da presença de Deus. Há exceção na regra? Há, mas pode contar no dedo. De milhões de pessoas, tem algumas. A maioria são todos fugitivos. Fogem. É interessante, né? Quando Adão comeu do fruto, da árvore que ele falou, o dia que você comer, você morre. Todo dia Deus vinha na viração, né, do dia, à tarde, né? Deus vinha para conversar com ele, para dialogar com ele, todo dia. Mas um pouquinho antes ele comeu da árvore, né? Que Deus falou, não coma, porque o dia que você comer, morre. É árvore mortal. Deve estar em 2,17. Vê se é de Gênesis. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Por isso toda a raça que é de Adão nasce morta. E por isso os pastores ficam, você tem que vir, tem que receber Deus, tem que aceitar. Não, o cara é morto e é fugitivo. É só Deus indo buscar a gente que a gente vem ainda, vem no anzol, né?
Quem aqui já pescou peixe no anzol? Só vocês? A igreja tem que ter pescador, né? Porque se não tiver pescador, não tem evangelista. Então, quando a gente pesca o peixe e a gente vem trazendo, o que o peixe quer fazer? Fugir. Mas o bom pescador dificilmente perde o peixe. Porque quando o peixe vê a gente, ele vai de novo. E você consegue segurar. Não pode deixar ele ir para lá, tem que segurar ele por aqui, na beirada. Aí você tira o peixe. Você cansa ele até que ele fala, não dá mais. Você pega. Se bem que quando eu aprendi a pescar lá no mato, quando eu era menino, a gente pescava numa lagoa que tem umas traíras desse tamanho. E meu tio que ensinou a gente a pescar, ele pescava com aquela linha de rodapião. Era uma... Como é que chama? Essa linha que a gente rodava peão antigamente. Fala alto, que eu sou meio surdo, vai. Então a gente pescava com a vara de bambu, com a ponta grossa, e quando a traíra fazia, a gente puxava assim, o peixe caía a 20 metros lá para as costas, no meio do mato, era difícil de achar. Mas o pescador que sabe pescar, não, ele pesca aqui, não deixa o peixe embora, ele vai trazendo com linha fina, vai trazendo o peixe vê ele, vai embora, ele segura. Assim que se pesca na vida espiritual. Porque às vezes você entra numa casa e já quer pegar a traíra, né? Que é um peixe. Já quer pegar e puxar e pôr no seu cesto. Aí se eu pesquei. Não, tem que ter cuidado. Só se você jogar ele para cima, vai cair lá no meio do mato, vai ser difícil de achar depois. Você está rindo? É fieira, né? Que eles chamavam. É a fieira de rodar o peão. Então, era uma linha que podia enroscar uma árvore que ia junto, né? Se tivesse força para tirar. Então, o pescador tem que ter essas qualidades. Esse nosso irmão pastor que faleceu essa semana, essa aqui passou, né? E eu fui na casa dele, fui convidado para chegar na casa dele numa segunda-feira, que era dia do feirante, que ele era feirante. E quando eu cheguei na casa dele, a casa dele estava lotada de gente. Cheguei assim, falei, opa, que pescaria. Aí, ele tinha uma Bíblia desse tamanho, uma Bíblia católica, e ele gostava de ler. Então eu fazia ele ler na Bíblia dele. Ele e a mulher ficavam lá os dois emendando as letrinhas assim e tal, para falar. E rapidamente ele se apossou dessa palavra e lia perfeitamente e decorava. Aquele cântico de vitória, né? Foi um dos últimos que eu falei com ele na casa dele, que é Romanos 8:31, né? Ele sabia de cor. Agora, da onde vem essa capacidade para uma pessoa tão simples que nem ler sabe? Norina, de onde vem? De Deus. É dádiva de Deus, é graça de Deus. Não é? E você, para pegar um peixe desse, um peixe grande, que nem nós pegamos, precisa ter paciência. Não é? Paciência. Deixar ler de novo, ler depois. Para que a palavra entre dentro do coração da pessoa. Porque senão você entra e sai, dá umas pancadas e sai e perde o peixe. Ainda espanta.
E tem gente que fala, nunca mais eu quero que você entre aqui. E para outro entrar lá depois fica difícil. Mas olha, pescaria de peixe, grandes e pequenos, na igreja tem que ser pescado por gente que ama. Que ama. Vai um dia, recebe desaforo, recebe bronca, mas vai. Volta lá até que mude a situação, né? E você consiga ser bem-vindo àquela casa. Verso 10, né? Apocalipse 1:18. Pode ler para mim? Ele diz, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. O que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém? Como é que é? Olha, o que ele tem? Ô, irmão, o que ele tem nas suas mãos? Ele foi buscar lá, ó, no fundo, as chaves da morte e do inferno. Quem é ele? Senhor Jesus Cristo. Fala comigo, Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém? Glória a Deus. Que coisa linda, né? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu. Desceu para fazer o quê? Para buscar as chaves que estavam nas mãos do diabo, da morte e do inferno. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Quantos céus tem? Eu já ouvi dizer que os judeus dizem que tem 7 céus, mas eu vou ficar só com 3, porque o apóstolo São Paulo foi arrebatado até o 3º céu, no paraíso, e viu coisas inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Deus não deixou de falar. É o lugar, pelo menos para onde nós pensamos em ir, né? Mas a nossa cidade, diz a Bíblia, está no céu. E no Apocalipse diz que ela está descendo do céu para nós. E aonde que ela vai parar? Eu não sei explicar. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de. É interessante. Quando você fala sobre Jesus Cristo, ele está sempre acima de. Não há nada, não há ninguém que compare a ele, a não ser a igreja. Todas as demais coisas estão abaixo dele. Efésios 6:12, ele diz, né? Tem 4... Porque nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados,
potestades, contra o príncipe das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ó, 4 categorias. Então, a gente diz assim, anjos, arcanjos, querubins e serafins, que deram crédito à voz do diabo lá no céu. E trouxe eles numa terrível derrota, né? Aí tem os 4 tipos, anjos, arcanjos, querubins e serafins. Tem aqueles que são eleitos, que não se rebelaram, Deus os elegeu por toda a eternidade. Mas aqueles que caíram estão preparados, como diz lá, 25, né, de Mateus, está preparado para o diabo e seus anjos. É 41? E também dirá abertamente aos que estiverem à sua esquerda. Ó, não fica na esquerda não, hein? Cuidado. Apartai-vos de mim. Apartai-vos de mim, ó, com maldição, ó, malditos para o fogo eterno. Você sabe, irmãos, que o lago de fogo, ele foi preparado para o diabo e seus anjos. Não foi para nós, não, mas nós estamos indo de alegre. Nós, eu não, nem você, né? Mas tem um grupo de pessoas que estão indo para lá, porque Deus não tem outro lugar para pôr. É lá mesmo que eles vão. Porque a Bíblia diz, né, em Apocalipse 20, que todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Segunda morte, que é a segunda separação da presença de Deus. A primeira no Éden, nós os homens, e a segunda, passamos os 70 anos sem sermos transformados por essa graça imensa do Senhor Jesus, e vai herdar o lago de fogo de alegre, porque não foi feito para ele. Foi feito para o diabo e seus anjos. Achou, pastor? Capítulo 20, logo no começo do Apocalipse, né, ele diz aí. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago. Hein? Que versículo que é? 20:15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Esta é a segunda morte. A primeira, pastor, lá no Éden. A segunda, no final, para ficar fora do paraíso, ó, ficou fora do paraíso de Deus, ficou fora da graça de Deus, ficou fora da bênção, vai também para lá. Todo aquele que não tiver seu nome escrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo. Quem falou isso foi Jesus, não fui eu. Eu só estou repetindo, porque eu sou pessoa que gosta de repetir o que o Senhor falou, sabia? Gosto, tenho prazer. Paulo diz, eu repito porque é segurança para vocês. E é mesmo, não é? Você às vezes ouve e não dá muita atenção, mas repete e você, ó, não é? Recebe um alerta. Aqui, no verso 11, eu vou deixar para a próxima reunião, tá bom? Tem coisa muito boa aqui, aquilo que Deus deu para nós como ministério.
Ele distribuiu dons aos homens e distribuiu ministérios à sua igreja, para que a igreja trabalhe e trabalhe bem, para o louvor e para a glória do nome do Senhor. Amém, queridos? Graça e paz.